Não importa o tipo de negócio que você vai fazer, seja um produto físico, software, agência, serviços, infoproduto, criação de conteúdo, não importa qual tipo de negócio você vai fazer, você vai ter que escolher um nicho. Se você quiser lançar um produto físico, você vai ter que decidir se você vai estar no nicho de moda, ou de suplementos, ou de decoração, né, itens de decoração. E se for dentro de moda, você vai ter que escolher se vai ser streetwear, roupas de academia, biquínis, pijamas, vestidos de festa. Tem 1 milhão de nichos e isso vale também para software. Você vai ter que escolher se você vai fazer um SaaS com AI, por exemplo, para médicos, para padarias, para restaurantes, aquilo, para contadores, para licitações. E vale também dentro de infoprodutos, vender cursos, consultorias, vale para agências, tem agências de marketing só para restaurantes, por exemplo, só para médicos, só para dentistas, só para contadores e assim vai. Você vai ter que escolher um nicho e essa escolha de nicho é uma das coisas mais importantes dentro do seu negócio, porque tem 1001 formas de você errar o nicho, tá? Errar o nicho não quer dizer que seu negócio não vai dar certo, mas quer dizer que ele vai dar menos certo com mais esforço. Você vai ter que se esforçar mais, investir mais para fazer menos dinheiro. Então é uma daquelas decisões que você tem que tomar no começo do seu negócio. Obviamente você pode ajustar, mas é muito difícil você mudar completamente ao longo da vida do seu negócio e ela tem grandes impactos e tem muitas formas de errar o nicho. Inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre quais são as formas de errar na escolha de um nicho, mas você pode escolher um nicho sem dinheiro, por exemplo. Ou você pode escolher entrar num nicho que tem um mercado muito sofisticado, sendo que você não tem os recursos para competir com aquilo. Você pode escolher um nicho que não tem recompra, recorrência ou boca a boca, o que vai desabar a sua relação de LTV sobre CAC. Você pode escolher um nicho que não tenha nem barreira de entrada e nem diferenciação, nem oportunidade de diferenciação, e aí isso mina a sua capacidade, a sua habilidade de construir vantagem competitiva dentro daquele nicho, fazendo com que você ganhe talvez bastante dinheiro, mas por um curto período de tempo. Você nunca vai ganhar muito dinheiro por muito tempo num mercado sem essas características. Você pode ignorar fatores estruturais dentro de um nicho. Por exemplo, se você vende biquínis, você vai vender biquíni só no verão. Vai vender pouquíssimo biquíni no inverno, no outono e na primavera, o que vai tornar o seu negócio muito mais difícil. Mas tem um erro que para mim é o maior erro ao escolher um nicho e se você conseguir evitar esse erro, essa é a melhor dica que eu posso te dar sobre escolha de nicho para o seu mercado. E não, essa dica não é você é seu nicho, porque como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, cada pessoa tem uma interpretação diferente para essa frase. Honestamente, eu só acho que essa frase faz sentido num contexto de criação de conteúdo. E eu fiz um vídeo sobre isso que eu posso pôr no final desse vídeo, mas a dica não é essa. Inclusive, ela é parecida com isso, mas ela é meio que o oposto disso também. E eu já vou te explicar o porquê. Mas vamos lá, antes de eu falar essa dica, antes de eu falar esse erro, deixa eu te falar por que é tão difícil escolher um nicho, por que esse é um dos grandes bloqueios de quem está começando e por que essa decisão importa tanto. Então, por que é tão difícil? Cara, primeiro, porque você pode ter muitas ideias e você não sabe direito qual escolher e intuitivamente todo mundo sabe que essa escolha é importante, né? Como eu falei, ela pode determinar quão difícil ou fácil é ganhar muito ou pouco dinheiro com o seu negócio. Além disso, as pessoas falam 1 milhão de coisas sobre nicho. Tem gente que fala você é seu nicho, tem gente que fala que você deveria maximizar a escolha de nicho de acordo com N critérios. Tem gente que fala que você deveria pegar a próxima onda e ir para o nicho de IA, por exemplo. Ou, por exemplo, eu vejo a galera do software falando que tem que vender para médicos, né? A galera de agência também. Só que aí todo mundo vai vender para médicos e aí fica saturado e fica difícil de competir. Apesar de realmente ter muitos médicos que têm dinheiro para pagar e que não querem ter problemas, querem que os problemas sejam resolvidos por outras pessoas porque eles já têm a agenda muito ocupada. Agora, a principal coisa que você tem que pensar na hora de escolher um nicho, porque tem nichos melhores, tem nichos piores, mas boa parte deles dá dinheiro. A questão é, você consegue fazer dinheiro dentro daquele nicho? Mais importante que isso, ou mais específico que isso, você consegue, como empresário, como empreendedor, tomar boas decisões dentro daquele nicho sem ter que ficar fazendo teste AB para tudo, porque é impossível fazer teste AB para tudo?
qual template do Shopify eu vou usar, que tipo de produto eu vou testar, será que as pessoas realmente vão querer esse tipo de produto? É muito difícil você ficar fazendo teste AB para tudo, porque todo teste AB custa tempo e custa dinheiro. Então você como empresário, você como empreendedor, vai ter que tomar inúmeras decisões dentro daquele nicho, que são decisões mais intuitivas, mais no feeling. Você vai ter que usar o seu tato empreendedor, ou como eu falei em outro vídeo, o seu Fingerspitzengefühl, que é a palavra alemã aí, que é o tato da ponta dos dedos, é aquela intuição bem sensorial que só a experiência dá. E é aqui que a gente chega na melhor dica que eu tenho para te dar sobre escolha de nicho, que é escolha um nicho que você conhece intimamente. Ou eu posso, fazer o reframing aí para o maior erro que as pessoas cometem ao escolher um nicho, que é escolher um nicho que elas não conhecem intimamente. E o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que você tem que ser o seu nicho, seja lá o que isso queira dizer. Isso quer dizer que você tem que ter vivido aquele nicho profundamente de alguma forma. Então, por exemplo, talvez você já trabalhou naquele setor, num emprego CLT, em outra ocasião da sua vida, e você tem 5, 10 anos de experiência com aquele setor. Se você já trabalhou com restaurantes e agora você é desenvolvedor, você quer fazer o seu micro SaaS, por exemplo, faz sentido você explorar ideias de SaaS para restaurantes, porque você sabe como um restaurante funciona, você sabe como um dono de restaurante pensa, você sabe como um garçom trabalha, que tipos de coisas ele vai usar no sistema, que tipo de coisas ele vai ignorar. Você talvez saiba, inclusive, BOs, tipo roubo de alimentos, coisas que uma pessoa que é só um desenvolvedor fazendo SaaS para restaurante não vai nem pensar que existe, ou vai levar muito tempo para aprender. Talvez esse conhecimento íntimo sobre o seu nicho venha da sua infância, do seu contexto familiar. Por exemplo, eu sou filho de 2 médicos, todos os amigos dos meus pais eram médicos. Eu sei como um médico pensa, eu sei como uma clínica médica funciona, eu sei como que diferentes especialidades da medicina funcionam e qual é a rotina deles e cara, como eles pensam, mesmo nunca tendo sido médico. Obviamente, se eu fosse médico, eu saberia mais, mas eu já tenho um conhecimento íntimo sobre essa classe profissional. Talvez o seu conhecimento íntimo sobre esse nicho venha de uma fase específica da sua vida, ou de um hobby, de uma obsessão que você já teve no passado. Talvez isso venha de um problema que você já teve no passado. Então, uma das dicas que vencem o teste do tempo aí nos negócios é você criar uma solução para um problema que você já teve no passado. Por que isso funciona? Porque você tem um conhecimento íntimo sobre a cabeça do cliente, os problemas que ele teve, as soluções que ele tentou buscar e não conseguiu, porque você já foi esse cliente, né? Obviamente, você é uma amostra ali de N igual a 1, né? Você é uma pessoa, mas pelo menos você tem um conhecimento muito profundo sobre essa uma pessoa, que é você, que teve aquele problema no passado. E talvez isso valha mais do que ter uma pesquisa com 10 mil pessoas e fazer uma análise estatística dessa pesquisa, ou na verdade são coisas complementares, porque se você já teve o conhecimento íntimo, mas está preocupado, se você já teve o conhecimento íntimo com aquele problema, com ser aquele cliente, mas você está preocupado que você é uma pessoa só e você precisa de uma amostragem maior, você pode rodar essa pesquisa também, mas você vai ler e entender essa pesquisa com outros olhos, porque você tem a vivência, você tem a parte que é difícil de conseguir. Fazer a pesquisa não é tão difícil assim. E cara, eu usei essa dica para fazer os meus negócios. Então o meu primeiro negócio, que é um negócio de preparação para um tipo de entrevista específica de consultoria estratégica, né, que é uma vaga de emprego que as pessoas se preparam muito para passar. Esse meu negócio, ele veio de uma experiência que eu tive em que eu fiquei 4 meses me preparando para tentar passar nessas consultorias, não passei, aí no outro ano eu me preparei de novo e aí eu passei em 2 grandes consultorias, né, na McKinsey e na Bain, e aí eu tenho a experiência da falha e eu tenho a experiência do sucesso dentro de mim. Eu sei como eu me preparei quando eu não consegui passar e eu sei como eu me preparei quando eu consegui passar. E aí, dessa experiência, eu comecei a prestar serviço e ver como é que outras pessoas conseguiam passar ou deixavam de passar, e só aí eu fui produtizar o meu negócio e criar uma plataforma de preparação para esse tipo de entrevista. Mas você vê que, cara, se viesse um cara que nunca passou por nada disso e falasse, vou entrar nesse mercado porque ele parece interessante,
esse cara não teria a menor chance contra mim? E é a mesma coisa com esse canal, né? Por que que eu fiz um canal sobre empreendedorismo e por que que eu acho que ele deu certo? Cara, eu comecei minha carreira trabalhando num fundo de venture capital, em que a gente analisava ideias e modelos de negócio. Depois eu fui trabalhar numa consultoria estratégica, em que a gente analisava estratégias e modelos de negócio para empresas maiores, né? Empresas gigantes. E aí eu fui fazer o meu negócio de internet e com toda essa bagagem eu consegui fazer com que ele desse certo. Então faz sentido que eu não só saiba fazer o meu outro negócio dar certo, como falar sobre outros negócios que dão certo e dão errado, porque eu tenho toda essa bagagem. Eu fiz faculdade de administração na FGV também, então eu tenho uma bagagem prática, teórica, olhando para o mesmo problema, que é ter uma ideia, um modelo e uma estratégia de negócios por diferentes ângulos. Eu tenho o lado acadêmico, eu tenho o lado da consultoria estratégica, eu tenho o lado do venture capital e eu tenho o lado do empreendedor. E eu acho que é daí que vem a minha afinidade com o tema e a minha capacidade de talvez adicionar valor aqui na internet falando sobre isso, né? Agora, se eu fosse falar sobre musculação, cara, eu até faço academia, entendeu? Mas eu tô acima do peso, eu não tenho um shape inexplicável, eu não sou personal trainer, eu não fiz educação física, eu nunca treinei ninguém. Eu já li alguns livros sobre o tema, eu treino na academia, eu malho, agora eu comecei a falar eu malho, porque achei que ficou muito modinha falar treinar, eu malho há uns 15 anos, 20 anos. Apesar de não parecer. Mas eu não tenho a menor chance de competir nesse nicho, né? Diferentemente, por exemplo, do Gorgonoid, que é um cara que eu entrevistei no meu podcast, e o Gorgonoid, ele treina há muito tempo, é muito maior do que eu, ele tem um canal sobre maromba, e aí ele foi montar as academias dele, e as academias, olha só que curioso, elas deram certo, ele tá com 10 academias, como ele conta lá no meu podcast, a história das academias dele. Faz muito sentido as academias dele darem certo, não quer dizer que se eu fosse criar uma academia, daria certo, entendeu? Outro exemplo que eu tenho para te dar, eu vejo muito desenvolvedor falando em fazer SaaS para o agro, porque o agro não é muito automatizado, o agro ele tem muitas oportunidades de informação e tal, e eu tenho um amigo que está desenvolvendo produtos de SaaS e ele já trabalhou numa fazenda por, cara, acho que 5 anos. Ele toca a fazenda da família dele, entendeu? Ele tá todo dia na fazenda, ele conhece outros fazendeiros lá no Mato Grosso do Sul. E é engraçado porque eu pego algumas dessas ideias teóricas que a galera aí do mundo do microsas fala e falo com ele e ele fala, puta, isso aí nunca daria certo por causa de tal, tal e tal coisa. Só que esse cara, ele tá muito bem posicionado para fazer um SaaS para o agro porque ele tem intimidade com esse nicho. Ele sabe o que o dono da fazenda, o que o peão da fazenda vai fazer ou deixar de fazer, quais são as barreiras dessa pessoa comprar ou usar ou conseguir valor através daquele SaaS. Ele sabe quem são os influenciadores, ele sabe quem é respeitado nesse ramo e quem não é. Ele conhece partes da cadeia do agro que talvez sejam mais interessantes. Então, por exemplo, se você pensa em fazer um SaaS para o agro, talvez você pense em gestão de fazendas, mas talvez você não pense em gestão daquelas lojas de agropecuária que vendem insumos para o agro e que talvez sejam negócios mais interessantes para você fazer, ou talvez você não pense nos engenheiros agrônomos, que talvez também seja uma boa oportunidade de criar um sistema para eles. Agora, isso tudo pode parecer extremamente óbvio, só que eu vejo todo dia pessoas pensando ou cogitando entrar em nichos que não tem nada a ver com elas, que elas não têm nenhuma intimidade. Por exemplo, conheci uma vez um grupo de empreendedores aí, cara, uns veião de 50, 60 anos, querendo lançar produto de skincare feminino para o bumbum das mulheres. E por que eles queriam fazer isso? Ah, porque cosméticos estão em alta. Pô, porque o Brasil é o país que mais se importa com a estética. Porque a mulher brasileira se importa muito com o bumbum. Tá vendo como são só coisas teóricas? Só que assim, nenhum deles tinha experiência na área de cosméticos. Nenhum deles tinha experiência na área de criar produtos baseados em branding. Nenhum deles era mulher. Nenhum deles passava creme na bunda, cara. E aí assim, o mercado é bom? É ruim? Eu não sei, mas eles não estavam tendo resultado. Os números não estavam aparecendo. E por quê? Por causa de milhares de decisões que vão de produto, nome, posicionamento, embalagem,
como os anúncios são feitos, aonde o produto é vendido. Cara, os caras nunca compraram skincare de bunda, sendo mulheres. Eles não têm como saber aonde a mulher compraria aquilo ou não. E às vezes são pequenas coisas, pequenas nuances, pequenos detalhes que os caras deixam passar. E aí, se o produto, se o negócio não dá certo, eles nem sabem por onde começar a diagnosticar por que não deu certo. As coisas quase nunca dão certo logo de cara. Quando elas dão certo logo de cara é porque você tem uma intuição muito profunda sobre aquilo. Mas mesmo você tendo uma intuição muito profunda sobre aquilo, as coisas raramente dão certo logo de cara. Só que se você tem uma boa intuição, você consegue gerar boas hipóteses de por que deu errado. E aí você testa a primeira hipótese, você testa a segunda e talvez na terceira hipótese você descubra por que deu errado e consegue consertar e dar rumo para aquilo. Só que se você não tem uma boa intuição sobre o seu nicho, sobre a sua vertical, sobre a sua categoria, você vai levar 350 hipóteses até chegar na resposta correta. Só que você não tem tempo para isso. A sua empresa vai quebrar antes disso acontecer. Quando você tem intimidade com o nicho que você está trabalhando, você consegue tomar decisões sem precisar fazer teste AB, sem precisar, às vezes, até olhar os números. Você consegue tomar boas decisões só pelo feeling. Você consegue fazer as coisas muito mais rápido. Você não precisa pesquisar tudo com clientes. Você sabe quando o cliente está mentindo para você. Também não adianta pesquisar sem essa intuição, porque o cliente mente para você. Se você fizer tudo o que o cliente pedir, ainda assim tem grande chance de dar errado. Então você economiza meses, anos de aprendizado, tendo a intuição correta e não precisando pesquisar tudo para conseguir tomar qualquer decisão. E além disso, você ganha em autenticidade, você consegue falar a linguagem do mercado, você pode inclusive contar a sua história com aquele problema, como eu faço no meu outro negócio. No meu outro negócio eu conto que primeiro eu tentei passar e não passei na entrevista e depois eu aprendi como que passava e eu consegui passar em duas das maiores empresas aí do ramo. Eu consigo contar uma história autêntica sobre a minha história, né? Mas mesmo que você não queira fazer isso, você pode usar a linguagem do mercado, você conhece as dores reais do cliente e não as dores genéricas que são óbvias, mas também não tocam o coração de ninguém. E aí você fala, pô Bruno, mas isso aí que você tá falando não é o você é seu nicho? E eu te digo que não, porque quando a galera fala você é seu nicho, eles estão falando sobre criação de conteúdo. Eles estão falando em, ao longo do seu conteúdo, não falar só sobre o seu nicho, mas falar sobre você também, sobre a sua vida pessoal e esse tipo de coisa. Isso não tem nada a ver com fazer software ou fazer agência ou fazer produto físico, entendeu? O que eu tô falando é escolha mercados que você conhece intimamente. Porque se você não fizer isso, você vai ter que aprender sobre esses mercados pagando e pagando caro. E a sua empresa pode demorar muitos anos mais para dar certo, mas se você já tiver uma boa intuição sobre aqueles mercados, você vai tomar decisões melhores e não tem por que você escolher um mercado que você tenha menos conhecimento real sobre, né? Sendo que você pode escolher um mercado em que você tenha bastante conhecimento real, mesmo que você seja jovem, cara. Se você é jovem, escolhe alguma coisa que alguém da sua família fez, algum negócio que alguém da sua família teve. Sei lá, seu tio teve uma padaria e você passava a sua infância na padaria do tio. Vai mexer com padaria, começa fazendo um negócio com o seu tio como primeiro cliente, por exemplo. Então, mesmo que você não tenha muita experiência, você pode começar por aí, você pode começar por vivências que você teve na infância e na adolescência. É melhor do que você inventar de fazer um negócio que você nunca viu mais feio. Agora, falando sobre a galera do Você é Seu Nicho, tem uma coisinha que eles não te contam, porque mesmo para criação de conteúdo, essa turma aí que fala Você é Seu Nicho, todos eles têm um nicho também, inclusive o Dan Cole, que é o cara que inventou essa frase, né? O nicho dele é criação de conteúdo. E o Você é Seu Nicho, que parece ser uma coisa sobre nicho, na verdade é uma coisa sobre posicionamento. E eu explico tudo isso no vídeo que eu falei sobre Você é Seu Nicho, que você não é seu nicho. Então assim, eu não sou totalmente contra essa história de você é seu nicho, mas ela não é o que te vendem. E você vai descobrir o porquê nesse vídeo aqui.